Caríssimos irmãos, essa leitura do livro do profeta Neemias nos mostra um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus. Israel tinha voltado do exílio de Babilônia. Lembre, em 587 a.C., Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado, a Arca da Aliança perdeu-se para sempre e o povo foi para o exílio. E agora, no ano 538, o povo voltou. Então, em 597 e em 587 a.C., isso mesmo, duas levas. A primeira em 597 a.C., a segunda em 587 a.C., o povo foi para o exílio. Agora, em 538 a.C., o povo voltou. Então, voltou, mas voltou desanimado, e não foram todos os que voltaram. Eram poucos. Jerusalém era um montão de ruínas, um montão de pedras, lugar de chacal, de raposa, de cobra. Os estrangeiros, que depois seriam os samaritanos, estavam já por ali, tinham entrado na terra. Os que voltam do exílio são um resto pobre, desanimado. E aí vem depois o governador Neemias. Vem a mandado do rei da Pérsia, que agora era quem mandava naquela região, era quem mandava no Oriente Médio. Neemias vem para tentar reanimar o povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel. Reanimá-los a construir o templo e reanimá-los a reconstruir Jerusalém. E depois vem o sacerdote Esdras. São dois personagens, meus irmãos, muito importantes da volta de Israel do exílio. Esdras e Neemias. Neemias governador, Esdras sacerdote. E Esdras então se preocupa agora em reacender a fé do povo de Deus. Se preocupa com a catequese. E na leitura de hoje, você vê aquilo que ocorreu mais ou menos no ano 444 a.C., quase 100 anos depois da volta do exílio de Babilônia. Esdras, de pé, no estrado, lê a lei de Deus, a Torá, os 5 livros do atual Pentateuco para o povo, para que o povo renove a aliança com Deus. Depois de tudo que o povo passou, lembre, o povo ganhou de Deus a liberdade do Egito. O povo atravessou o deserto e recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Deus deu a terra ao seu povo, deu reis, Davi, Salomão, os seus descendentes. O povo enriqueceu, esqueceu de Deus e pecou. E tinha perdido tudo. Foi para o exílio de Babilônia, porque Deus faz isso, viu? Às vezes Deus permite que percamos as coisas que nos são mais preciosas, para que a gente entenda, às vezes chorando, às vezes gemendo, que o Senhor é nossa única riqueza, o que não passa, o que nós nunca perderemos, a não ser que nos afastemos dele. Diga, meu irmão, o que é que não passa nessa vida? Diga, minha irmã, o que é que você tem de tão precioso, de tão seu, que um dia não possa perder? Só Deus a gente não perde, a não ser por vontade nossa, por desleixo nosso, por pecado nosso. A gente pode dizer, Senhor, Tu és minha riqueza, aquela que a ferrugem não corrói, que a traça não rói, aquela que não se acaba, que não caduca, que não fica velho, que pelo contrário, quanto mais eu sofro, mais descubro que Tu és meu consolo. Quanto mais eu perco nesse mundo, mais experimento que Tu és minha riqueza e minha herança. Quanto mais o tempo passa, mais próximo de Ti eu fico. E se a morte vier, eu experimento que Tu és minha vida. Compreende, meu irmão? Deus é nosso lastro. Israel, o povo de Deus, teve que ir aprendendo isso. Aprendendo. Israel perdeu a independência, perdeu a cidade de Jerusalém, perdeu o templo, perdeu tudo. E agora, voltando para a terra e reconstruindo tudo, Israel deve aprender que só o Senhor é sua herança e sua vida. E Esdras, lendo a lei de Deus para o povo, recorda ao povo a aliança que Deus fizera
com seus antepassados. A aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A aliança com o povo através de Moisés no Monte Sinai. Tantas vezes Deus cuidou do seu povo. Tantas vezes conduziu o seu povo. Às vezes a gente pensa assim, antigamente Deus aparecia, antigamente Deus falava, hoje não é assim, cadê Deus? Não, meus irmãos, não. Deus fala. É na vida do povo de Israel. No exílio de Babilônia, não tinha palavra de Deus, não. Era a lança, as flechas cheias de fogo dos babilônios. Tinha a dor de gente morrendo. A dor de ver sua casa sendo destruída, o templo pegando fogo. E naquilo tudo Deus estava falando. Deus fala nos acontecimentos da vida. E depois o povo voltou do exílio. Não aparecia Deus no céu, não. Mas o povo sabia que estava voltando, porque o Senhor o guiava. O Senhor lhe concedia voltar. Olhe, meu irmão, se você não souber ler os sinais de Deus na sua vida, seja na dor, seja na tristeza, você nunca conhecerá Deus. Não, é na vida crua que Deus fala. Naquele acontecimento que machucou você, Deus falou. Naquela situação que faz você sofrer, sem entender, dizer, meu Deus, por quê? E se sentir triste, Deus está falando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no deserto, diz o Salmo 94. Deus fala. Deus fala na Escritura, na sua santa palavra. Toda vez que você a escuta com fé, toda vez que você a lê com o coração aberto, unindo o seu coração ao coração da igreja, do qual você é filho, membro, do qual você também é parte. Veja como Deus falou. Quando Esdras, o escriba, como é que diz a leitura de hoje? Em pé num estrado, proclamou a Torá, a lei, os 5 livros do Pentateuco para o povo, para a assembleia de homens e de mulheres, para todos os que eram capazes de compreender. E diz que Esdras leu durante todo o dia, ele e os outros escribas, de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. E o povo exultou porque entendia a palavra de Deus e dizia amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Escutemos a palavra de Deus. A gente diz graças a Deus. É o modo de dizer amém. Mas esse amém é na vida que a gente dá. Amém na tristeza. Amém na alegria. Amém no sucesso. E amém quando a derrota bater a nossa porta. Amém para aquelas coisas que eu entendo e que me alegram. Amém para aquelas coisas que parecem absurdas, sem sentido, que fazem sofrer, que parecem que não têm solução. Amém. Amém sempre. Por tudo e para sempre. Amém. Então essa é a atitude do antigo Israel. Esta deve ser a atitude do novo Israel, que é a igreja. Esta deve ser a minha, a sua atitude. Pois bem, e diz a Escritura hoje, veja, que o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Chorava de alegria porque entendia. Chorava de alegria porque, ouvindo a Escritura, compreendia que Deus lhes estava falando. Feliz o povo a quem o Senhor fala. O Senhor lhe fala. O Senhor está falando agora pela minha voz. Já pensou? Deus pega um mequetrefezinho, que é ministro dele, que é bispo da igreja dele, sem merecimento nenhum, e, no entanto, Deus usa esse instrumento insuficiente para falar. Deus está lhe falando. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja de Deus. Ouve, tu que me escutas. O Senhor está te falando. Não sejas surdo à voz do teu Deus. Não sejas duro de coração. Dize amém para o que o Senhor te diz. Amém com a voz. Amém com o afeto. Amém com a inteligência. Amém com a vida. Não fiqueis tristes, nem choreis. E o povo chorava também, porque diante da lei de Deus via a sua incapacidade, a sua infidelidade, a sua insuficiência, o seu pouco empenho, o seu pecado. A gente, quando escuta a palavra de Deus, se alegra.
mas também fica meio descabriado. Porque quem de nós foi totalmente fiel ao Senhor? E Neemias disse: ide para vossas casas, comei carnes, tomai bebidas doces e reparti com os que nada prepararam, porque este é um dia santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A mesma coisa eu digo para você. Que consolo nesses 2000 anos de igreja. Nós não estamos sozinhos. Deus continua nos falando. O Senhor, mais do que através de Esdras, o Senhor não nos fala mais na Torá, na lei. Não, o Senhor veio pessoalmente. O Senhor veio no seu Filho, que é a sua palavra, que se fez carne. Quem olha Jesus, vê a palavra de Deus. Olhe, vê a palavra. E se vê palavra, senhor bispo? Pois é, a palavra se fez carne para que nós a víssemos e a ouvíssemos e tocássemos nela e nela tivéssemos a vida eterna. A igreja não precisa ter medo de nada, nem de ninguém. A igreja somos nós. A igreja só precisa cada dia se converter à palavra do Senhor. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel me obedecesse. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Que essas palavras do Salmo não se cumpram nunca em nós, mas que nós sejamos igreja que escuta, igreja que se alegra e se emociona e também venceu o pecado ao escutar a voz do Senhor. Igreja que confia na misericórdia do Senhor e pede perdão. Igreja que, experimentando o perdão, tem a graça de recomeçar sempre. De dizer sempre, isso a igreja deve fazer sempre, isso você deve fazer sempre, isso eu devo fazer sempre. Dizer, hoje eu recomeço, porque o teu amor, Senhor, me faz recomeçar. Como diz o livro das Lamentações, eu era mongezinho jovem, me lembro, viu? E um dia, num retiro, lá no mosteiro na Trapa, o mosteiro Severo, eu vivia ali 2 anos. E veio um padre pregar retiro. E durante o retiro eu fui conversar com ele e pedi, padre, me dê uma palavra para eu viver. Já faz tempo isso, viu? Isso foi em 1987. Talvez alguns de vocês nem fossem nascidos ainda, dos que me escutam. E o padre disse, depois eu lhe dou a palavra. E quando foi à noite ele veio com um cartãozinho e me entregou. E tinha escrito as palavras do livro das Lamentações. Eis o que recordarei ao meu coração e porque eu espero. As misericórdias do Senhor não terminaram. Suas compaixões não se esgotaram. Elas se renovam todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. Está aí, está aí. A igreja não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Eu não preciso ter medo. As misericórdias do Senhor não se acabaram, não. As compaixões do Senhor não terminaram. Elas se renovam a cada manhã. A gente se cansa, a gente é inconstante, mas o Senhor, o seu nome é fidelidade, o seu nome é amor. Pois bem, como Esdras, que proclamando a palavra de Deus, o povo escutou aquela palavra como palavra viva, palavra dirigida àquele povo, e o povo disse amém. Hoje o Senhor nos fala, não foi só no passado, não. Hoje o Senhor nos fala, agora o Senhor está falando. Diga amém. Diga amém, repito, amém com o sentimento, amém com o afeto, amém com o entendimento, mas sobretudo amém com a vida. E aí a gente vai experimentar a mesma alegria que aquele povo experimentou. E experimentando a alegria e crendo na palavra, aquele povo teve força para continuar, teve força para reconstruir sua pátria. Você tenha força para reconstruir sua vida. Você tenha força para retomar seu trabalho na vida de igreja, seu trabalho de pai que educa seu filho, seu trabalho de mãe que catequeza seu filho, seu trabalho de leigo que dá testemunho de Cristo no seu trabalho, na sua vida, no seu divertimento, seu trabalho na paróquia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos agora escutar o salmo da missa de hoje, que é o Salmo 18, o canto, um elogio da lei. Essa lei que o sacerdote Esdras diz a primeira leitura que ele leu.
A lei de Deus, lembra, a lei de Deus para um cristão não é mais a lei de Deus para o judeu. Para o judeu, a lei de Deus são 5 livros do Antigo Testamento, do Pentateuco, a Torá, a instrução. Torá quer dizer instrução. Para quando o cristão diz lei de Deus, qual é a lei de Deus para a gente? É Jesus. Jesus é a lei de Deus. E onde é que eu encontro a palavra, a vontade e o coração de Jesus? Nas Sagradas Escrituras. Por isso que a gente reverencia tanto a Sagrada Escritura. Então a lei de Deus para o cristão é diferente da lei de Deus para o judeu. Para o judeu, a lei de Deus é a letra dos 5 primeiros livros da Bíblia. Para o cristão, a lei de Deus é Jesus. Quer ver uma coisa interessante? Os rabinos do tempo de Jesus diziam assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome da Torá, em nome da lei, a Shekinah, a presença de Deus, estará no meio deles. Jesus mudou esse ditado. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, não é mais em nome da lei, em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu sou a Shekinah, eu sou a presença de Deus. Ele é tudo. Ele é a verdadeira lei e ele é a verdadeira presença de Deus. Por isso, o prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1, João capítulo 1, vai dizer, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Repare como é bonito. Agora você vai entender o Salmo. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, o testemunho do Senhor é a lei. Os preceitos do Senhor são precisos, o mandamento do Senhor é brilhante. Os julgamentos do Senhor são corretos. Tudo isso são nomes da lei. Preceitos, julgamentos, mandamentos. Mas tudo isso para nós cristãos não é mais uma letra. Olhe o rosto de Jesus. Ajoelhe-se diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Escute o coração de Jesus. E ele revela o sentido profundo das Escrituras. Está aí, meus irmãos, esse texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, todo mundo conhece. São Paulo compara a igreja a um corpo. Um corpo que tem muitos membros. Agora, a primeira coisa importante, este corpo é o corpo de Cristo. Este corpo não é nosso. A gente não pode fazer o que quer na igreja. A gente na igreja não pode reinventar a igreja. Não pode pensar que é questão de vontade da maioria. Não. Esse corpo é de Cristo. São Paulo diz, vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Pronto. E quem vivifica esse corpo? Você pode olhar na carta aos Efésios. Dê uma olhadinha lá. Olhe na carta aos Colossenses. Quem vivifica este corpo é o Espírito Santo de Cristo. Cristo é a cabeça. São Paulo aqui não fala da cabeça, mas em Efésios e Colossenses ele fala. Este corpo tem uma cabeça, é Cristo. E esta cabeça dá sua vida ao corpo. Esta vida é o Espírito. Porque os médicos da época de São Paulo explicavam assim, que quem dá vida, crescimento, harmonia, direção ao corpo é a cabeça. Então a cabeça é Cristo, está no céu. O corpo dele é a igreja. E o Espírito dele vivifica a sua igreja. Que coisa linda! Cristo é sempre presente à sua igreja. Pelo Espírito Santo. Na primeira leitura de hoje eu explicava que na sua palavra Cristo está presente. E por que está presente? Porque essa escritura é cheia de Espírito Santo. Quando a igreja proclama a escritura, quando um filho da igreja medita na escritura, o Espírito Santo que inspirou a escritura, inspira também a proclamação e a escuta da escritura. Repare como é bonito. Cristo o tempo todo fala à sua igreja. Cristo o tempo todo ergue a sua igreja. Então, por isso São Paulo diz, vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo. A gente nunca deveria dizer nossa igreja. Não, a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. A igreja não é nossa. Eu é que sou da igreja. Sou filho da igreja. Nascido dela no santo batismo. Então não é nossa igreja. Não é nossa.
não está a nosso dispor. A gente não pode reinventá-la, refundá-la. Não. Cristo fundou a igreja, amou, entregou-se por ela. Então, vós todos juntos sois o corpo de Cristo. E aí a segunda coisa importante que São Paulo diz hoje, e individualmente sois membros desse corpo. Então, este corpo que é de Cristo, ele não é um corpo monolítico, não é um corpo uniforme, é um corpo com membros diferentes, diversos e diversificados. Diferentes primeiro nas funções. São Paulo cita as funções do tempo dele, olha. Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, depois os que têm o dom e a missão de ensinar, o dom de milagres, de curas, dons de obras de misericórdia, de governo e direção, dom de línguas. Nós não sabemos mais direito quais eram os ministérios, os carismas todos que existiam na igreja primitiva. Não sabemos. Sabemos de certeza que esses ministérios e carismas, alguns deles eram permanentes, queridos pelo próprio Senhor Jesus. O ministério que vem dos 12. Esse ministério que vem dos 12 está presente no ministério dos bispos. Isso a gente sabe de certeza. De certeza. O bispo de Roma, sucessor de Pedro, porque Pedro morreu em Roma no ano 64, provavelmente, da nossa era, e os demais bispos, em comunhão com o bispo de Roma. Então, o ministério apostólico, o ministério, vamos dizer assim, ordenado. E os bispos transmitem parte do seu ministério aos sacerdotes, os presbíteros e aos diáconos. Então, são os ministérios ordenados. Mas ao lado destes ministérios ordenados, existe uma infinidade de outros ministérios. Ministério de ser catequista, o ministério de fazer parte do canto, de animar a liturgia, o ministério de visitar os doentes, o ministério de aconselhar, o ministério de cuidar dos bens da igreja, o ministério de cuidar dos pobres. São muitos, muitos, muitos ministérios. E muitos desses ministérios são por puro dom de Deus. Por exemplo, o dom de interceder, o dom da oração, o dom de uma fé que transporta montanhas, o dom de curar. Então, a igreja sempre será assim rica de dons, carismas e ministérios. Está certo? Todos eles frutos de quê? Da ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. O Espírito Santo unge o corpo de Cristo. E o Espírito Santo desperta esses ministérios e carismas para quê? Para que a gente dê testemunho de Cristo. Para que a gente cresça, cada um cresça na direção de Cristo Jesus. Um ministério, um carisma, usados não para fazer eu mesmo e o outro crescer na direção de Cristo, seria uma traição. Uma traição. Então, por isso que São Paulo diz, olha, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo, com o corpo de Cristo, que é a igreja. É um só corpo, é uma só igreja, com muitos membros. Se a gente levar isso a sério, quanta briguinha, quanta incapacidade de aceitar o outro porque o outro é diferente, porque o outro pensa diferente, porque o outro tem um dom diferente. Mas, meus irmãos, nosso Senhor fez assim. Veja, de fato, de São Paulo, nós todos, judeus ou não judeus, gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito. Que batismo é esse? É aquele batismo com água. A água é sinal do Espírito. Então, todos somos batizados, todos recebemos o Espírito Santo de Cristo para formarmos um único corpo. E todos bebemos de um único Espírito, porque o Espírito é simbolizado pela água. Bebemos de um único Espírito. Jesus dizia, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Jesus dizia, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus dizia, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está aí. Então, meus irmãos, acolhamos. Você acolha, viu?
o dom, o carisma que Nosso Senhor lhe dá. Pode ser o carisma, o dom de edificar a igreja como pai de família, como mãe de família. Na paróquia, veja que dom, que carisma o Senhor lhe deu para que você possa dar sua colaboração. Mas o importante é isso, é que você saiba que os dons e os carismas não são só para você, nem são para a sua vanglória, mas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Meus caros irmãos, esse evangelho de hoje, ele claramente tem duas partes. Lembre, nós estamos começando o tempo comum, não é verdade? Esta é a terceira semana do tempo comum. É o terceiro domingo. Na primeira semana, nós não tivemos o primeiro domingo comum. Por quê? Porque o tempo comum começa na segunda-feira, depois do batismo do Senhor. Então, tínhamos a primeira semana comum, mas não o primeiro domingo comum. Aí entramos depois no segundo domingo comum, porque começa a segunda semana comum. Qual foi o evangelho? O de domingo passado, qual foi? Qual foi? Lembra? As bodas de Caná. E eu expliquei, esse evangelho ainda tem o cheirinho do Natal, da manifestação do Senhor. Jesus transformou a água do Antigo Testamento no vinho do Novo Testamento. Jesus manifestou a sua glória, ele manifestou, ele veio ao mundo para se manifestar e os seus discípulos creram nele. Pronto, domingo passado. Agora, este domingo é o primeiro domingo que vai realmente começar com os evangelhos do tempo comum. E como este ano é o ano de São Lucas, é o Evangelho de São Lucas. E começa, veja, a primeira parte do Evangelho de hoje não é esquisita? É o prefácio que São Lucas faz do Evangelho dele, para um tal de Teófilo. Passou já a primeira geração de cristãos. O Evangelho de São Lucas deve ser dos anos 80, 90, por aí, está certo? São Marcos é do ano 64, foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Então, Lucas deve ser do ano 70, da década de 70, 80. Então já tinha passado a primeira geração de cristãos. E agora Lucas escreve o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Lucas faz uma obra só com 2 volumes, dedicada a um tal de Teófilo, né? Um cristão, certamente ilustre, a quem Lucas queria mostrar os fundamentos da nossa fé. Que a nossa fé não é uma lenda. Que a nossa fé não é simplesmente uma ideia bonita. A nossa fé, quando você tiver dúvida, mas será mesmo? Lembre, Jesus existiu. E Jesus tinha discípulos. E Jesus morreu e foi uma tragédia. E Jesus ressuscitou. E porque ressuscitou, esses discípulos não desistiram. Esses discípulos saíram pelo mundo proclamando. Esses discípulos tiveram a coragem de morrer. Correr o mundo todo por causa de Jesus Cristo. É o que São Lucas diz a Teófilo. Ele diz, veja, muitos já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Quais acontecimentos? Jesus, nosso Senhor. E tudo aquilo que diz respeito a Ele, a sua pregação, os seus milagres, a sua paixão, morte e ressurreição. Aí, vejam bem, Lucas diz, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever, de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Nossa fé não é uma ilusão, não. Por isso, neste ano da fé, estude mais o catecismo. Neste ano da fé, estude livros que ajudem você a compreender melhor a palavra de Deus. Para quê? Para ver a solidez da nossa fé, a firmeza da nossa esperança, para ver onde você colocou a sua vida. Então Lucas escreveu o evangelho dele para isso, para você também, para que você, lendo e meditando no que ele escreveu, você creia. E creia, crendo, tendo a vida eterna. Está aí. Pois bem, depois dessa introdução, aí Lucas, olha, pega o fio da meada. Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, na Judeia, e São Lucas aí hoje diz, olha, depois do batismo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito Santo. Sim, Jesus já nasceu na força do Espírito Santo.
foi concebido por obra do Espírito. Mas agora ele vai receber novamente o Espírito para iniciar a missão pública. Foi no batismo. Veja, o Espírito desceu sobre ele. O Pai o ungiu. João Batista disse: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Então Jesus volta para a Galileia com a força do Espírito Santo. Ele é o ungido com o Espírito Santo. Ele é o Christos. Ele é o Messias. É o Messias, o Cristo, quer dizer, ungido. Então, ele vai para a Galileia com a força do Espírito Santo e ensinava nas sinagogas e fazia milagres. E chega em Nazaré. É um sábado quando ele chega, depois do batismo. Vai direto para a sinagoga. Jesus era um judeu praticante. Jesus não brincava não, viu? Aos sábados estava na sinagoga. Como você aos domingos deve estar na igreja. Jesus não era malandro. Pois bem, e é o Filho de Deus, viu? E lá abrem o livro, porque perguntava a alguém que fosse maior de idade, que tivesse mais de 12 anos. Qualquer judeu homem com mais de 12 anos pode ler e explicar as Escrituras. E Jesus então lê. Dão para ele o livro do profeta Isaías e ele abre onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, ele me ungiu. Está vendo? O Senhor me ungiu derramando o Espírito para anunciar a boa nova, o Evangelho aos pobres. Que pobres? A todos os desesperados, a todos os que estão tristes na vida, a todos os que estão pobres, seja espiritual, seja materialmente, seja moralmente, seja como for, para proclamar o tempo da graça, o tempo da salvação do Senhor. Jesus fecha o rolo, entrega ao servente, senta-se, olha o povo e sai com essa: hoje, cumpriu-se nos vossos ouvidos esta escritura que acabastes de escutar. Ora, essas escrituras falavam do Messias. Elas só se cumpririam quando o Messias viesse. O que é que Jesus está dizendo ao povo? Essas escrituras falam de mim. Imagine que susto. Estas escrituras falam de mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou vindo do Jordão. O Senhor acabou de me ungir. O Senhor me ungiu para levar um evangelho, uma boa nova aos pobres. Quem é triste, quem chora na pobreza. Vamos olhar hoje quem está drogado, com a vida perdida, quem está na prostituição, o aidético, coitado. Aquele que tem uma vida sem sentido nenhum, tem tudo nesse mundo, mas se sente vazio. Aquele que já experimentou de tudo de prazer e não encheu o coração. Aquele que não tem o que comer. Aquele que não tem mais esperança na vida. Aquele que está no hospital doente. Aquele velhinho sozinho em casa. Aquela mãe esquecida por seus filhos. Aquele que era tão prepotente e rico e perdeu tudo e agora está na pior. Todos esses são pobres. O Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim. O Senhor me ungiu para levar um evangelho aos pobres. Para proclamar o ano, o tempo da graça do Senhor. Chegou. Veja, o Senhor me enviou para fazer os cegos verem, os surdos ouvirem, para fazer os coxos andarem. Eis aqui. Com Jesus chega a salvação prometida por Deus nosso Senhor. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, acredite, essa salvação chega para você, chega para mim. Mas é preciso que eu me abra para ela. Abra seu coração para nosso Senhor. Dê espaço para nosso Senhor na sua vida. Eu repito o que disse na primeira leitura. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Jesus está aí batendo à porta. Jesus está aí querendo entrar. Deixe que ele entre, porque ele é o Messias ungido, que traz o espírito de vida, de paz, de cura, de consolo, de entendimento, de fortaleza, de temor de Deus, de piedade, de sabedoria, de vida eterna. Mas depende de você. Não adianta. A opção por Jesus ou contra Jesus é pessoal. Não é individual, não.
Eu entro no povo da nova aliança que é a igreja. É comunitária, mas é pessoal. Ninguém pode decidir por você. Eu acho tão interessante, às vezes a gente quer forçar para o outro se converter a qualquer custo. Quer fazê-lo se confessar obrigado, quer fazê-lo receber a unção sem estar com vontade. Não, não adianta. É pessoal. Exige conversão, porque acolher o reinado de Deus que Jesus trouxe exige que eu reconheça que Ele é o Senhor da minha vida. Exige que eu saia do trono do meu coração e deixe que Jesus reine. Pois bem, hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos essa escritura. Se crerdes, se viverdes, se seguirdes o Senhor, vereis a glória de Deus. Ele que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.